E a pandemia também deixou muita gente em casa e com isso as relações se intensificaram, principalmente entre familiares. Só que para algumas pessoas aconteceu o oposto. Túlio Lopes vai falar sobre isso com a gente. Túlio? Tudo bem, Túlio? Bom dia para você. É isso mesmo, Bruno. Eu estou aqui com a Larissa Tinô e ela, psicóloga, vai explicar para a gente como a gente pode perceber e viver bem na pandemia contra também os relacionamentos abusivos que podem surgir nesse período. Bom dia, Larissa. Bom dia, Túlio. Tudo bom? Bom dia, Bruno. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui na pandemia deve estar acontecendo com muitas pessoas, deve ter muita gente se identificando com isso. Os relacionamentos foram intensificados na pandemia, o convívio foi intensificado na pandemia. Todo mundo está vivendo mais tempo em casa, todo mundo está saindo menos. Então isso faz com que alguns relacionamentos se desgastem. Os relacionamentos que já são saudáveis, eles podem se desgastar. E o que pode acontecer também é que a gente começa a perceber dentro da família que existem alguns relacionamentos abusivos. Esses relacionamentos abusivos, eles surgiram com a pandemia? Não. Eles já existiam antes da pandemia. Porém, como o convívio está potencializado, as pessoas estão notando que relacionamentos abusivos existem dentro das famílias também. Então, como é que a gente pode... Quais são os indícios de que a gente percebe se esse relacionamento é abusivo ou não? Primeiro, a gente fica um pouco desconfortável, né? Os relacionamentos abusivos, eles geram emoções desconfortáveis na gente. De angústia, de ansiedade, de culpa, de medo, principalmente o de culpa. A sensação que a gente tem é que a gente sempre está devendo alguma coisa para essa pessoa. Nada que a gente faz é suficiente para atender a necessidade dessa pessoa. Esse é um indício. O outro indício é que a gente fica meio que pisando em ovos, né? Meio que com medo, com receio do que a gente vai falar, por conta da possível reação exagerada dessa pessoa. Então a gente não fica à vontade, é como se a gente não fôssemos nós mesmos, né? Nesse convívio. E o outro ponto é que essas pessoas, elas geram na gente uma emoção, um sentimento de incapacidade, de insuficiência. É como se a gente realmente não fosse suficiente para aquela relação. É uma relação que é desgastante e que com o convívio ela se torna ainda mais desgastante. É importante frisar que esse grau de comportamento, ele existe em todas as famílias. O problema é quando isso começa a se repetir. Então, se você está passando por isso e identifica isso acontecendo uma vez na sua família, não significa que a sua família tem um relacionamento abusivo. Mas se isso está se repetindo, isso já é um dado para a gente ficar alerta, para a gente ficar atento e observar se a gente está num contexto abusivo ou não. O relacionamento abusivo pode acontecer nas diversas relações familiares, pai, filho, mãe, filho, marido, mulher ou crianças. Sim, bacana você falar sobre isso, porque relacionamento, se existe relacionamento, pode ser que exista relacionamento abusivo, sim. Um dos lados sempre cobra mais e o outro lado sempre cede mais. O relacionamento abusivo, seja entre pai e filho, entre marido e mulher, entre, enfim, irmãos, você nota que não existe equilíbrio nessa relação, não existe reciprocidade, não existe troca. Sempre um dos lados se sente doando mais, enquanto que o outro recebe mais. Então é possível sim, existir em todos esses searas que você mencionou. Como a gente faz uma pessoa que está passando por isso, os primeiros passos para perceber e partir para um ponto de contração? Não é fácil, Túlio, não é fácil, porque diferente da relação abusiva física, a relação abusiva psicológica, ela não deixa marcas aparentes, né? Ela é uma relação simbólica, ela é uma relação que não é concreta, não é palpável. Então, o primeiro ponto é perceber que você está vivendo essa relação abusiva. E esse, às vezes, é o ponto mais difícil. A gente não está preparado. Emocionalmente é doloroso a gente sentir que a gente está numa família abusiva. É mais fácil a gente olhar para fora da família, mas dentro da família é difícil. Então, o primeiro ponto é perceber. O segundo ponto é tentar se afastar fisicamente. Como assim? Não é sumir da vida da pessoa. Praticar estratégias de afastamento que você consiga minimizar esse contato, minimizar esse convívio, de maneira que você até preserve essa relação. Porque às vezes é uma relação que você não pode romper laços, né? Você não pode romper laços com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. E como é que eu faço se eu não posso me afastar fisicamente? Porque na pandemia a gente está dentro de casa vivendo todo mundo junto. A gente tenta se afastar emocionalmente. Como assim? Estabelecendo diálogos com a gente mesmo,
estabelecendo os nossos próprios limites, os nossos próprios limites, dizendo pra gente, nessa situação eu vou dizer não, nessa situação eu vou aceitar, entendendo quais situações você tolera, quais situações você não tolera, e o mais importante, aprender a lidar com o desconforto de desagradar o outro. Porque às vezes a gente não está preparado para lidar com esse desconforto. É isso, um tema importante, porque todos temos relacionamentos e todos temos famílias. E é preciso conviver bem. Mesmo na pandemia, a gente precisa ter cuidado com os relacionamentos abusivos. Obrigado. Para você. Obrigado, Túlio, pelas informações.